A todos vocês que nos acompanham aqui no canal Café Concurseiro, hoje nós vamos nos debruçar sobre as principais súmulas que são cobradas nos mais diversos concursos públicos por todo o país. Nós iremos transitar sobre os conhecimentos de direito constitucional, direito penal, direito administrativo e direito processual penal, trazendo o que há de maior relevância e aplicabilidade em relação às súmulas. E a primeira súmula que eu já trago aqui é a súmula vinculante número 5, que diz que a falta de defesa técnica por um advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Em outras palavras, o servidor que estiver respondendo a um PAD não precisa constituir um advogado, não há essa obrigatoriedade. Caso ele queira constituir um advogado, ele pode constituir, mas se ele não vier a constituir um advogado, esse fato não anula o processo, ou seja, ele mesmo pode estar se defendendo caso ele responda a um PAD. Diferentemente do que acontece lá em processo penal, quando o réu é obrigado a constituir um advogado para que ele tenha a sua plenitude de defesa exercida. Lá há que se destacar que nós estamos falando da possibilidade de violação do direito à liberdade. Então o legislador confere um certo rigor maior àquela questão. Dito isso, a gente já parte para a próxima súmula, súmula vinculante número 6, que diz que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças que são prestadores de serviço militar obrigatório, ou seja, os conscritos. Isso porque a Constituição Federal ela não estendeu as mesmas garantias salariais que são estabelecidas às demais classes de trabalhadores. O regime militar obrigatório, ele possui certas diferenças ao que é aplicado aos demais servidores civis. Haja vista que esse regime possui certas prerrogativas, certos impedimentos e certas garantias. O Estado se obriga tão somente a cumprir com a sua prestação material para que o serviço seja ofertado de forma completa por meio ali dos militares. Outra súmula bem importante, com alta incidência de cobrança em provas, talvez você já deve ter estudado ela, já deve ter se deparado com ela em provas de concursos públicos, é a súmula vinculante número 11. Ela vai tratar sobre o uso das algemas. Nós vamos ler ela aqui e vamos passar sobre os principais pontos que ela destaca. Ela diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do agente, do preso ou de terceiros, sendo justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, do agente ou da autoridade coatora. E caso isso daí não seja feito, haverá a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O primeiro ponto que merece destaque é que o uso das algemas ele é uma excepcionalidade. Essa excepcionalidade ela deve ser registrada por escrito. Note que aquele agente ele pode responder nas três esferas, tanto de forma isolada quanto de forma cumulativa, na esfera disciplinar, na esfera civil e na esfera penal. O Estado ele também pode ter a sua responsabilidade civil sendo executada. Todos nós sabemos que o Estado responde de forma objetiva, não é igual ao particular que responde de forma subjetiva, tendo que se aferir o dolo ou a culpa. Já o Estado não há que se fazer esse juízo de valor. Eu deixo um mnemônico aqui para vocês estarem sabendo, memorizando qual que será as situações em que as algemas elas podem ser utilizadas. É o mnemônico PRF. As algemas serão utilizadas em caso de perigo à integridade física, em caso de resistência e em caso de fundado receio de fuga. É isso que nós tínhamos para falar da súmula vinculante número 11, e agora nós partimos para outra súmula bem importante também, súmula vinculante número 14, que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Pessoal, essa é uma súmula bem cobrada em processo penal, porque ela vai versar ali sobre a defesa do réu. Ela diz o seguinte: por que eu dei ênfase aqui no que já foi documentado? Normalmente as provas elas dizem que o advogado ele precisa ter o acesso amplo
aos elementos de prova, mesmo sobre aqueles elementos que não foram documentados. Nós sabemos que, na verdade, aquelas provas que são realizadas pela equipe de polícia judiciária, como a interceptação telefônica e a escuta ambiental, enquanto elas estiverem ainda acontecendo, elas não podem ser repassadas ao advogado. Caso contrário, a gente teria uma frustração, né, nessa produção de prova. Aqui nós falamos de um contraditório diferido. A defesa ela terá oportunidade de avaliar isso que foi produzido, esses elementos que foram produzidos, e ela poderá defender, né, o seu acusado no momento oportuno, assim que esses elementos forem documentados. Então é uma súmula que vem pacificar essa questão do acesso aos elementos que são produzidos ali na fase investigatória. Frente a isso, nós já partimos aqui para a súmula vinculante número 37, que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Todos nós sabemos que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo exercem funções típicas e atípicas. Porém, neste caso em específico, nesse aumento salarial, não cabe ao Poder Judiciário exercer a sua função atípica. Nós sabemos que o Poder Judiciário exerce essa função atípica quando elabora os seus regimentos internos e produz outros atos legais ali internamente, mas esse caso aqui não é do qual ele poderia exercer de forma atípica. Dito isso, a gente já parte para a súmula vinculante número 45, que versa sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual. Acontece que a Constituição Federal ela legitima um rol de autoridades que possuem foro especial por prerrogativa de função. E algumas constituições estaduais estavam alargando esse rol de legitimados. Momento esse em que os tribunais tiveram que se posicionar e dizer que, em caso de tribunal do júri, que é inclusive uma previsão constitucional, essa prerrogativa que foi estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual não deve prevalecer sobre os institutos ali que norteiam o tribunal do júri. Outra súmula que merece nossa atenção é a súmula vinculante número 49, que diz que ofende o princípio da livre concorrência a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Quem já teve a oportunidade de passar por cidades maiores pode notar que normalmente nós teremos um agrupamento de comércios que tratam sobre o mesmo ramo ali no mesmo espaço geográfico. Então a lei municipal ela não pode vir a delimitar esse espaço, porque isso daí feriria o princípio da livre concorrência. Há que se destacar que quando nós falamos de postos de combustíveis, que é uma atividade que pode vir a causar danos à sociedade, caso haja uma explosão, aí sim nós podemos ter uma delimitação de espaço geográfico, visando a melhor manutenção disso daí, caso aconteça algum acidente. Outra súmula bem importante que carrega uma alta carga valorativa para as provas é a súmula vinculante número 56, que diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime penal mais gravoso, devendo se observar nessa hipótese os parâmetros que foram fixados no recurso extraordinário lá do Rio Grande do Sul. No Brasil, pessoal, nós adotamos um sistema progressivo, ou seja, de acordo com o Código Penal e com a Lei de Execuções Penais, a famosa LEP, as penas elas devem ser cumpridas de forma progressiva, partindo do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. E essa situação, essa manutenção, essa realocação do condenado para um regime mais gravoso, diverso ao que ele foi condenado, viola os princípios da individualização da pena e da legalidade. A doutrina se posicionou da seguinte forma, dizendo que o réu ele não deve pagar pela falta de estrutura do Estado. Isso é o que nos diz a súmula vinculante número 56. Dito isso, nós já partimos para a súmula vinculante número 473, bastante cobrada em matéria de direito administrativo. Ela nos diz o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial.
Nós temos aqui que observar dois institutos que a administração ela pode fazer jus: a anulação e a revogação. A anulação, quando nós tivermos atos ilícitos, que estão eivados de ilegalidade. Quando algum direito se originar desses atos ilícitos, esses atos, na verdade, esses direitos eles não terão o seu fiel cumprimento, porque desses atos ilícitos não se originam direitos, assim como diz na súmula. E quando houver atos que são lícitos, mas que a administração deseja revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, aqueles direitos que já foram adquiridos, eles serão, claro, ratificados, podendo inclusive ter a sua apreciação judicial. Então isso é o que nos diz a súmula vinculante número 473. Outra súmula que merece destaque é a súmula 610, que diz o seguinte: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Primeiro ponto a ser esclarecido é que o latrocínio ele é um crime contra o patrimônio, não contra a vítima. Provavelmente, se você assiste jornal, você já deve ter visto os jornalistas dizendo que o latrocínio nada mais é do que o roubo seguido de morte. Essa expressão está errada, de acordo com a doutrina, com os estudiosos da matéria. O termo correto a se pronunciar é que o latrocínio ele é o roubo com resultado morte, porque a morte não necessariamente seria um bem pretendido pelo agente. Ela é apenas um resultado daquela subtração que o agente decide perpetrar. Então, mesmo que não haja inversão da posse do bem da vítima, ainda assim nós teremos a consideração do latrocínio. E por fim nós vamos falar sobre a súmula 711, que diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Antes de tratarmos de forma mais detida acerca dessa súmula, eu vou trazer a regra que é aplicada em direito penal, que diz que a lei mais benéfica ela deve retroagir e ser aplicada ao caso do réu, beneficiando-o assim. Aqui nós temos uma exceção a essa regra, porque caso haja incidência de um crime continuado ou de um crime permanente, nós teremos a incidência da lei que é mais prejudicial ao réu. Antes de mais nada, eu trago inclusive a distinção entre crime continuado e crime permanente. O crime continuado é, por exemplo, aquele crime que é cometido por um caixa de um supermercado que todos os dias ou em dias alternados ele subtrai pequenas quantias do caixa em que ele trabalha. Já o crime permanente é, por exemplo, o crime de sequestro, em que durante todo aquele momento, todo aquele lapso temporal, o agente ele detém a vítima ali com a sua liberdade sendo cerceada. Então essa é a principal diferença dos dois crimes. Eu trago aqui inclusive alguns aspectos principais do crime continuado. Os crimes continuados eles devem ser crimes de mesma espécie e de mesmo tipo penal, não importando-se de forma simples, qualificada ou privilegiada. Outro ponto também que merece atenção num crime continuado é que ele deve ter uma semelhança no modus operandi, no modus de execução. Outro ponto também que merece destaque é que a jurisprudência ela menciona que esse prazo de ações aí no crime continuado não deve ser superior a 30 dias. O lapso deve ser dias intercalados, podem ser dias intercalados, mas não superiores a 30 dias, caso contrário a gente teria figuras, a impetração de mais crimes. A lei não diz nada, mas a jurisprudência traz esse requisito. O que eu tinha para falar sobre súmulas é isso, pessoal. Essas são as súmulas, uma das súmulas mais importantes. Claro que há várias outras súmulas que são importantes, que é de obrigação de conhecimento de quem vai prestar concursos públicos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e manda para aquele seu amigo que também precisa conhecer essas súmulas. Até a próxima, valeu!